Crescemos no propósito porque Deus nos capacita para cumprir a sua vontade. Mesmo assentados como os irmãos estão, vamos ler juntos o texto que se encontra em Gênesis 39, versículo 23. Tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Muito bom dia, meus irmãos. É um prazer, um privilégio muito grande estar mais uma vez reunido com a Igreja do Senhor para juntos nós prestarmos culto, louvarmos, adorarmos o nosso Deus e, por meio de cada um dos atos desse culto, termos a oportunidade de ser edificados, crescermos no conhecimento do Senhor, conforme foi orado aqui, e o nosso desejo é que o Senhor continue falando aos nossos corações por meio da mensagem que vai ser compartilhada nesse momento. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 39, capítulo do qual nós já lemos algumas passagens bíblicas aqui nessa manhã. Gênesis, capítulo 39, nós leremos alguns versículos, quase que completo, pulando alguns poucos versículos deste capítulo. 4 de janeiro de 2026. Aproximadamente um ano atrás, nós, enquanto família, estávamos prestes a vivenciar uma fase de bastante mudança nas nossas vidas. Novas mudanças nas nossas vidas. Lígia, mais ou menos em 4 de janeiro de 2025, se vista de lado, estava mais ou menos desse tamanho aqui, com 37 semanas de gestação, Josué próximo a chegar, a gente correndo para ver se conseguia fazer a mudança domiciliar que a gente já tinha proposto fazer alguns meses atrás, mas ainda não tínhamos recebido a posse do apartamento. E, meio apreensivos, tensos sobre o que iria acontecer, a gente buscando ao Senhor, orando ao Senhor, que fosse adiante, que nos ajudasse nesse ínterim que a gente vivia. E a verdade é que alguns dias adiante, 3 dias antes do Josué nascer, dia 16 de janeiro, a gente conseguiu fazer a nossa mudança. Colocar as coisas no lugar, naqueles 3 dias, no lugar que a gente havia sonhado há bastante tempo. Um lugar onde a gente orou, inclusive, a Deus por um bom tempo, pedindo a Deus que nos orientasse na busca por esse novo lar, pedindo a Deus que nos levasse para um local em que nós pudéssemos viver de forma relevante, em que o nosso viver fosse ser relevante naquele local, que nós pudéssemos testemunhar de Deus, em que pudéssemos discipular pessoas, em que pudéssemos servi-lo, não só ter uma habitação, mas um local em que a gente pudesse servir a Deus, que fosse um campo missionário, a nossa habitação também. E lá estávamos nós. Alguns dias depois do Josué ter nascido, de uma pequena internação, nós estávamos no nosso novo lar. Com sangue nos olhos, coração fervendo, por cumprir a vontade de Deus e servi-lo naquele tempo novo, nas nossas vidas. Elisa não era mais a única filha, agora irmã mais velha. Temos uma nova criança, nos adaptando a todo aquele contexto, mas com o coração pulsando, fervendo por servir ao Senhor. E foi o que a gente começou a fazer. Começamos a nos relacionar de forma muito intencional com os nossos vizinhos. Muitos daqueles locais, a gente mora num condomínio que tem mais ou menos 130 unidades, 130 apartamentos. Claro que a gente não consegue se relacionar com todas as famílias, mas a gente buscava, desde o princípio, nos relacionar bastante com aquelas pessoas. Não demorou muito, a gente tinha um pequeno grupo se reunindo na nossa casa, um pequeno grupo que ainda se reúne hoje, apesar de estarmos em recesso, mas com o coração pulsando, fervendo, fazendo contato com os nossos vizinhos, nos relacionando, comunicando com frequência. E a gente experimentou muita coisa boa. E a gente ainda tem orado a Deus por isso. Mas hoje, 4 de janeiro de 2026, um ano depois, ainda com o coração pulsando, mas a sensação que a gente tem, e que nos levou a essa meditação em família, é que, de alguma maneira, a gente caminha um pouquinho mais devagar. A gente ainda busca no Senhor oportunidades por servi-lo, de testemunhar aos nossos vizinhos, mas a intencionalidade que a gente tinha, as oportunidades que a gente buscava encontrar ou
até mesmo proporcionar para que a gente pudesse testemunhar do Senhor e estabelecer um relacionamento com os nossos vizinhos, talvez não esteja tão forte, tão pulsante como era no início. E conversando em casa esses dias, a gente estava falando, por que isso acontece? Porque às vezes a gente começa tão animado um projeto, um ano, servindo ao Senhor, fazendo algo, e daqui a pouco parece que a gente esmorece, parece que a gente vai ficando um pouco mais vagar, ou fica tão habituado com aquilo que a gente vai fazendo todos os dias e tudo, que aquele fervor inicial, aquele fogo que faz o nosso coração arder, se a gente não prestar muita atenção, vai se esvaindo, vai se perdendo. E foi pensando nisso que nós fomos levados a esse texto de Gênesis, capítulo 39, qual eu gostaria de ler com os irmãos nesse instante. Gênesis 39, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte. Vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às suas mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Versículo 16. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então, lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali, José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado por tua palavra, meu Deus. Lida nesse momento, lida desde o princípio desse culto e nós te louvamos por isso. Te agradecemos pelo acesso livre que temos ao Senhor, a tua santa palavra. Te agradecemos por teu Espírito Santo que nos habita, Deus, e pedimos que este mesmo Espírito, Pai, fale aos nossos corações. Que nossos corações, nossos ouvidos estejam prontos para receber a tua palavra e que pela ação do Senhor, Deus, por meio da vida do teu servo, a tua palavra seja mais uma vez exposta, encontre lugar nos nossos corações, produza transformação em nossas vidas, Deus, e que tudo isso seja para a glória do seu santo nome. No nome de seu Filho amado Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém.
Murilo e Lígia, buscando resposta no Senhor acerca do nosso serviço, como poderíamos nos manter firmes, fiéis ao Senhor no serviço que havíamos proposto em nosso coração, que temos proposto e que o Senhor mesmo plantou no nosso coração enquanto um propósito, foram trazidos a esse texto e nós encontramos alguns princípios valiosos na palavra do Senhor na vida desse José. Um jovem que, a essa época que a gente leu, não era tão afortunado como nós podemos agradecer a Deus por essa época que a gente vivia. Enquanto pedimos a Deus orientação sobre como podemos servi-lo melhor, com fidelidade, a gente goza de um período bom nas nossas vidas. José não estava assim. A gente não lê aqui de alguém que estava vivendo um momento áureo da sua vida. Muito pelo contrário. Um jovem traído por sua família, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos a um povo diferente, é levado para o Egito, para longe da sua casa, e num momento em que humanamente tudo indicava perda, retrocesso, injustiça na vida de José, nós encontramos um jovem servo fiel a Deus. E este é o primeiro princípio que eu vejo nessa palavra e na vida de José. A despeito da circunstância adversa, a despeito do cenário caótico que se instalava na vida de José, nós encontramos um jovem fiel a Deus, um jovem disposto a servi-lo com tudo que ele tem. Fidelidade a Deus no serviço. Longe de sua família, longe de sua casa, mas ciente de que o Senhor estava com ele, conforme nós lemos nesse texto, repetidas vezes, o Senhor era com José, o Senhor estava com José. Ciente de tudo isso, José, de alguma forma, pensa, eu não tenho outra alternativa, não há outra opção na minha vida, por mais que esse momento não seja o mais favorável para mim, a não ser servir ao Senhor com tudo que eu tenho. Se Ele tem me preservado a vida, se Ele tem preservado a minha saúde, se Ele tem preservado a minha integridade, eu só posso servir ao Senhor na situação em que eu estou. A presença divina junto de José não isenta de problemas, não isenta nem mesmo do serviço, do trabalho que ele precisava fazer. Não é como se por servir a Deus, por ser alguém encontrado favorável perante Deus, mesmo que para os homens não, para a sua família não, muitas das pessoas que compõem a sua família, ele precisava trabalhar, ele precisava fazer a sua parte, ele precisava servir. E é naquele contexto de serviço que José entrega um serviço e um louvor por meio do seu serviço excelente. Não com amargura, não com tristeza, nem com descaso, mas com excelência é que José serve. E qual é o resultado desse serviço fiel a Deus, em primeiro lugar, e, consequentemente, aqueles a quem ele serviu nessa terra? E aqui, diretamente, a Potifar, o seu senhor. A prosperidade em tudo aquilo que José faz. Aqui a gente está falando na vida de José de um serviço ordinário, um serviço corriqueiro em sua vida. A gente não está falando de um serviço eclesiástico, um serviço na igreja, mas essa verdade, esses princípios podem ser perfeitamente aplicáveis à nossa vida em todos os contextos em que a gente está inserido. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde a gente está inserido, nos nossos estudos, no que fizermos, mas também no contexto de um serviço eclesiástico. Servir ao Senhor com fidelidade, de forma que o resultado quase que natural disso é a prosperidade. Não prosperidade como a gente vê pregado em alguns púlpitos, por muitas vezes, mas prosperidade no sentido de achar favor perante o Senhor. De forma que não só a vida de José é abençoada, o seu serviço é abençoado, mas as pessoas que estão à volta de José também são beneficiadas e abençoadas. O que eu acho muito interessante desse contexto, 4 gerações adiante de Abraão, o homem que recebeu do Senhor a promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas por meio de sua vida e de sua descendência. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, chegando em José, a gente já começa a ter um vislumbre dessa promessa de Deus se cumprindo. Afinal de contas, a gente tem um hebreu numa terra estranha, descendente de Abraão, servindo e fazendo com que um egípcio seja abençoado, seja beneficiado por meio de sua vida, por meio de seu serviço.
famílias da terra, que não são os hebreus, sendo abençoados por meio daquela descendência que se mantinha na aliança, por meio da vida de pessoas que entendiam o propósito que o Senhor e o chamado que o Senhor tinha para os seus antepassados e que se estendia até ele. Portanto, ele deveria viver de modo digno, fiel a esse Senhor e a essa aliança também. Vidas começam a ser abençoadas por meio dessa família que faz parte da aliança do Senhor. É abençoado um egípcio fora da aliança por um descendente de Abraão que vive diante de Deus com fidelidade. José não pregou um sermão a Potifar. José não oficiou um culto, um sacrifício, qualquer coisa do tipo para que Potifar fosse abençoado por meio da vida dele. José tão somente fez aquilo que foi trazido às suas mãos. O serviço que ele precisava fazer, querendo ou não, afinal de contas ele era um escravo. Não havia outra opção a não ser servir. Mas ele serviu com o melhor, serviu com excelência, serviu como se estivesse fazendo ao Senhor, conforme nós lemos na palavra do Senhor. Tudo que fizermos, tudo que vier às nossas mãos, deve ser feito como para o Senhor, porque afinal de contas nossas vidas são para a glória do Senhor. É assim que aquele jovem serve. É assim que aquele jovem faz com que sua vida seja um instrumento de graça nas mãos do Senhor e edifica inicialmente a vida de um homem, sua casa, seus negócios. Isso me faz lembrar também da serva de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, a gente vê um contexto bem parecido. Uma jovem levada exilada para longe do seu povo, não foi opção dela, ela foi tomada da sua terra, levada para a Síria, e naquele local, tendo que servir como uma exilada, uma serva do oficial Naamã, da esposa de Naamã, ela ouve que alguém precisava de ajuda. O esposo de sua senhora, Naamã, estava doente de lepra, uma doença que, apesar de hoje, com os recursos que a gente tem, ter solução, naquela época não havia, e não só a pessoa sofria com a doença, mas sofria segregada, afastada de todas as pessoas, seus familiares, todos estavam à sua volta. Ela vê a oportunidade de servir, além daquilo que havia para ela fazer como serva da esposa de Naamã, mas servir ao seu Senhor com fidelidade. E então ela é instrumento para que uma pessoa que não é do povo do Senhor seja também curada, seja abençoada. E ela faz com que ele seja levado ao homem do Senhor, que vai dar a orientação para que ele fosse curado. Da mesma forma, uma jovem sem status, mas que ao servir tornou-se instrumento para que a graça de Deus alcançasse outras pessoas, alcançasse um outro povo, alcançasse outras vidas. Em ambos os casos, Deus usa servos fiéis, ainda que em contextos hostis, para abençoar a outros. E de forma muito prática, eu começo a observar algumas aplicações práticas para as nossas vidas e para a nossa família, e eu creio que para os irmãos também, acerca do nosso serviço e como nós devemos colocar as nossas vidas à disposição do Senhor em tudo que fizermos, na casa do Senhor, servindo, e se você ainda não tem a oportunidade de servir ao Senhor, se você acha que por estarmos numa igreja com uma quantidade razoável de membros, não há serviço para você, infelizmente você está enganado. Há muito serviço, há muito para ser feito. Eu creio, inclusive, quanto maior uma comunidade de fé, quanto mais pessoas, há mais serviço para ser feito. Há mais oportunidade de colocarmos a mão na massa e servirmos ao Senhor com os dons, talentos que Ele mesmo tem nos dado, servimos com fidelidade ao Senhor que nos chamou. Não para um viver passivo perante Ele, de receber, sentar, ser servido, mas para ser servido à medida que serve também o corpo, a igreja do Senhor. Servir não é perda de tempo. Essa é uma aplicação muito prática que eu vejo para as nossas vidas. Servir é participação no plano de Deus. Aonde estamos, no contexto em que estamos, Deus nos chama a ser fiéis. Não onde nós gostaríamos de estar. E às vezes isso pode acontecer também. Nós, às vezes, estamos servindo, temos alguma
atribuição na igreja do Senhor, no nosso trabalho, no dia a dia, mas a gente tem tanto desejo de estar fazendo alguma outra coisa que a gente perde as oportunidades de servir, de ser útil, eficaz, relevante onde nós estamos, onde o Senhor nos colocou. Não é perda de tempo servir onde nós estamos. José entendeu isso. Enquanto escravo, eu creio que não é o melhor cenário para uma pessoa se encontrar. Eu creio que se ele pudesse escolher, ele gostaria de estar durante todo esse tempo e todo o relato que nós lemos da história de José, nesses capítulos de 37 a 50 do livro de Gênesis, tantas aflições que ele teve de passar, o melhor contexto seria estar na casa dos seus pais, seria estar servindo junto a seus irmãos, junto a seus pais, a sua família, mas ainda que levado para distante, para um outro contexto, José entende, se é aqui que o Senhor permitiu que eu estivesse, aqui que o Senhor permitiu que eu chegasse, se esse contexto é o que o Senhor tem para mim nesse momento, eu vou servi-lo com o meu melhor, eu vou servi-lo com fidelidade, eu vou ser fiel aqui onde eu estou. Ainda que eu almeje alcançar alguma coisa, não tem nada de errado em sonhar, ter aspirações na vida, desde que sejam aspirações que vão glorificar o nome do Senhor, que sejam aspirações que venham dele próprio para as nossas vidas, e não planos egoístas, planos fúteis, planos vãos para as nossas vidas. Sonhar é bom, é preciso, mas não deve nos poupar ou nos privar de viver o presente, viver o que temos às mãos hoje e servir o Senhor onde nós estamos. O nosso serviço cotidiano pode ser o meio pelo qual Deus abençoa outras pessoas, inclusive fora da igreja. O nosso serviço, por mais ordinário que pareça aqui na igreja, cuidando das crianças, liderando um pequeno grupo, cantando num coro, mas tem tantas pessoas fazendo o mesmo, tem tantas pessoas num coro, quando a gente tem essa bancada aqui cheia do coro IBBP, tem tantos servos no semear, tem tantos líderes de pequeno grupo na nossa igreja, eu passo despercebido. O teu serviço e a sua fidelidade a Deus, elas importam para o Senhor. E, na verdade, nas nossas vidas, a única importância que deve haver deve ser a Ele. O nosso interesse no coração deve ser de servir aos irmãos com altruísmo, servir aos irmãos com o coração, sem segundas intenções, mas esperando do Senhor o galardão, a recompensa, o reconhecimento devido. Não importa quantas pessoas façam o mesmo que nós fazemos aqui ou em outro lugar, no nosso trabalho, onde a gente está, na nossa rua, entregando um panfleto, o nosso serviço, o seu serviço, ele é relevante para o Senhor, ele importa, e nós devemos ser fiéis ao Senhor naquilo que nos é posto às mãos para ser feito. Precisamos servir ao Senhor com fidelidade em todo momento e em todo e qualquer contexto. E essa é a primeira lição que eu observo na vida de José. Nós servimos ao Senhor, podemos nos manter permanentes, perseverantes no serviço a Ele, porque somos fiéis ao Senhor, e se somos fiéis ao Senhor, sabendo que é Ele quem servimos. Mas eu também observo uma outra lição muito importante na vida de José, que foi lida por nós aqui. À medida que José desempenhava o seu serviço com fidelidade, José também servia com integridade diante das oportunidades que surgiam, diante das tentações, diante das aparentes vantagens que eram oferecidas a ele. E alguns versículos adiante, a partir ali do versículo 7, ou final do versículo 6, nós encontramos José enfrentando uma tentação real, uma tentação recorrente e, a gente pode até dizer, de alguma forma sedutora para esse jovem de apenas 17 anos, um adolescente, com muitas responsabilidades naquele contexto, especialmente para o povo hebreu. Um jovem de 17 anos tinha bastante responsabilidade. Mas nós observamos um rapaz, um adolescente. Você consegue imaginar o seu filho, talvez, de 17 anos, já vivendo tudo isso e sendo tentado dessa forma? Podia passar à mente de José, humanamente falando, algo do tipo: finalmente eu vou viver alguma coisa boa. Depois de tantas situações ruins na minha vida, minha própria família me desprezando, me vendendo, me colocando de lado, alguém abriu os olhos para mim. Alguém percebeu que há algo de bom em mim.
ainda que seja minha aparência. O texto fala que ele era um jovem de boa aparência. Isso não foi tentador para José. Apesar do status que até esse momento ele já tinha sido elevado ali na casa de Potifar, não é mais um mero escravo, mas um servo naquela casa, um mordomo, digno de muita confiança. O texto diz que tudo que Potifar tinha, ele colocou às mãos de José e não se preocupava com nada, a não ser aquilo que ele iria comer. Apesar de ter a oportunidade e não ter os olhos humanos sobre eles naquele momento, e o texto diz que é num dia em que José está sozinho com a esposa de Potifar em casa. Talvez isso fosse algo recorrente. Todas as pessoas saíam e só tinham os dois lá. Se ele quisesse, ele podia ter dado vazão à sua carne, a um desejo humano, à tentação da esposa de Potifar. Mas José era um jovem íntegro. E a fidelidade que o levava a servir ao Senhor, em primeiro lugar, conforme nós falamos, o levava também a querer ser fiel ao Senhor, mantendo-se puro, se conservando, guardando a si próprio e guardando aqueles que estavam à sua volta, guardando inclusive a esposa de Potifar, que parecia não se importar muito com sua integridade, mas José se preocupa com isso. E o que José tem a dizer nesse contexto, apesar da oportunidade, da insistência que há ali, ao se recusar, o argumento de José é: como eu poderia fazer tamanha maldade, cometer tamanha maldade? Ele fala, então, para com o seu senhor e também para com Deus, e pecaria contra Deus fazendo isso. José é íntegro. José entende que mesmo que no exercício do seu serviço, com o prestígio, com a visibilidade que ele ganha, com algumas oportunidades que ele tem, que se apresentam a ele, importa manter-se puro, fiel ao Senhor, ser encontrado digno perante o Senhor, do que para os homens, do que para as pessoas que estão à nossa volta. Manter o seu reconhecimento, o seu padrão elevado para com Deus, ainda que para os homens ele fosse taxado de um tanto de coisas, de qualquer nome, ainda que fosse injustamente condenado. José entende que a fidelidade a Deus vinha em primeiro lugar, e a fidelidade àqueles que o Senhor colocou sob a liderança dele, aqueles a quem ele servia, aqueles com quem ele servia, também era importante. E ele entende que precisa ser íntegro e viver de forma a honrar ao Senhor em sua vida, em tudo que fazia. E aqui nós encontramos mais essa lição preciosa. Nem todo benefício aparente vem de Deus. Seja na igreja, seja no nosso trabalho secular, às vezes, na nossa posição e fazendo aquilo que nos é dado à mão, a gente tem a oportunidade de gozar de alguns benefícios. Alguns benefícios legítimos, bons, que não tem nenhum erro. A gente lançar mãos deles e aproveitar. Agora, algumas vezes também vão ser apresentados a nós alguns benefícios, ou ainda que não seja apresentado para a gente por alguma pessoa, mas às vezes o nosso coração pecaminoso, corrupto, desejando ascender a alguma posição, desejando alcançar algo que não nos pertence, pode fazer com que, em algum momento, quando ninguém está vendo, quando há alguma oportunidade, a gente queira lograr de algum benefício meramente humano. Gozar de algum prazer que a gente pode experimentar ou ter algum benefício, algum lucro, que perante os olhos de Deus seria condenável. Ainda que os nossos olhos, ainda que nenhum olho esteja sobre nós, ainda que ninguém esteja vendo em algum momento, é importante que a gente tenha sempre na mente, no coração, que o Senhor vê todas as coisas. É ao Senhor que a gente serve, conforme a gente falou, no nosso trabalho, onde nós estamos servindo. É ao Senhor que nós estamos fazendo, por isso devemos viver de forma íntegra. Por isso nós devemos recusar de forma
assertiva, recusar com toda a nossa força aquilo que não provém de Deus, aquilo que, por mais que humanamente falando pareça bom, vai nos levar a uma queda. E ainda que José aparentemente tenha experimentado uma queda, socialmente falando, porque o fato de ter se mantido íntegro perante Deus fez com que a mentira da esposa de Potifar prevalecesse para com seu esposo, algo que naturalmente vai acontecer, mas perante Deus, José continua trilhando o plano do Senhor, José continua firme, fiel ao Senhor, e é isso que importa. E ele entendia isso muito bem, e dessa forma nos ensina que, ainda quando nós somos tentados a negociar valores, relativizar algumas convicções, flertar com o pecado para preservar alguma vantagem aparente, vale a pena e é necessário ser fiel a Deus. E dessa forma, José nos ensina que o propósito de Deus é mais importante que qualquer ganho temporário que nós possamos ter aqui. Ele nos ensina que integridade é permanecer fiel, mesmo quando a infidelidade parece vantajosa. E mais uma vez, algumas aplicações práticas para a nossa vida com relação à integridade no serviço do Senhor. Conforme nós falamos, integridade é fidelidade quando ninguém mais está olhando. Quando nós estamos sozinhos, quando nós temos a oportunidade de adulterar algum resultado ou qualquer coisa do tipo, ser íntegro é permanecer fiel, certo de que o Senhor é conosco, certo de que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, certo de que o Senhor pode ser louvado e é louvado, é adorado por nós, mesmo quando ninguém vê e nós fazemos aquilo que é certo. Isso é integridade, isso agrada ao Senhor, isso vale a pena. Nós somos lembrados, mais uma vez, de que Deus se agrada mais da obediência, ainda quando é custosa, do que do sucesso imediato, do que do êxito imediato, mas sem o Senhor, sem a bênção dele, sem a mão dele, orientando e trazendo o sucesso devido, trazendo a prosperidade devida que pode vir das mãos do Senhor. Isso é viver de forma íntegra e é assim que nós devemos viver e permanecer no nosso serviço, onde quer que nós estejamos inseridos. E por fim, nós percebemos também na vida de José uma característica extremamente importante que certamente o levava a servir ao Senhor dessa forma, que é a confiança perseverante na presença e na soberania de Deus. Conforme nós lemos em todo esse capítulo, em diversos momentos, ao registrar a vida de José, nós lemos que o Senhor, Deus, estava com José na casa de Potifar, em meio à injustiça, na prisão. Em diversos outros momentos nós leremos: o Senhor estava com José. E José sabia disso. José confiava nisso. Isso era certeza para ele, a presença permanente, constante do Senhor em sua vida. Até mesmo injustiçado e na prisão, José sabe, o Senhor é com ele. E José faz questão de dizer isso às pessoas. Quando na prisão, ao interpretar o sonho do copeiro, do padeiro reais, José diz a ele: olha, não é por minha própria vontade ou por minha própria ciência que eu posso ajudar vocês, mas toda a sabedoria pertence a Deus e Ele vai me abençoar de forma que eu possa ajudar vocês. Depois, à frente de Faraó, ele diz a mesma coisa. Quando Faraó diz a ele: olha, eu fiquei sabendo que você tem um dom especial. Fiquei sabendo que você é um rapaz que tem alguns atributos específicos e que você pode ser mais sábio do que todos os magos e todos os sábios do meu reinado. José dá honra devida a Deus, demonstrando sua confiança no poder de Deus e que Deus está a todo momento com ele. Fala: olha, eu não posso fazer nada se não for pelo Senhor. Toda a sabedoria pertence a Ele, todo o poder é dele. Se eu vou te ajudar, é porque o Senhor está permitindo. Se eu puder te dizer
e ele tinha certeza de que faria isso, é porque o Senhor está comigo e tem me abençoado. Essa confiança na presença do Senhor constante com ele, na soberania do Senhor que governa, que tem o curso da história em suas mãos, a todo momento, faz com que José sirva ao Senhor da melhor forma possível. Ele sabe que a presença do Senhor, ainda que não tenha impedido que ele fosse à prisão, transformaria a prisão em mais uma oportunidade da atuação divina, do Senhor ser exaltado, ser louvado. José sabia do propósito do Senhor para a sua vida. Ainda que a posição que ele ascenderia ainda estivesse sendo pouco a pouco revelada a ele, descortinada, mas José sabia que o Senhor tinha um propósito em sua vida e por isso ele devia servir ao Senhor com o melhor que ele tinha. Por isso ele deveria viver de forma íntegra, sabendo que fidelidade, integridade que ele tinha no serviço dele eram resultado da presença constante do Senhor e de sua confiança nisso. E mais uma vez, na prisão, José não se torna cínico, não se torna revoltado, não se torna amargurado, inativo, mas continua perseverante, continua servindo, continua entregando o melhor serviço com excelência ao Senhor e àqueles que estavam próximos dele. Resultado, mais uma vez, prosperidade. O carcereiro põe todos os presos sob os cuidados de José e, de alguma forma, a prisão começa a ser também próspera. As coisas começam a caminhar bem por ali. Ele continua servindo, mas agora no outro contexto. A confiança em Deus sustenta a fidelidade e a integridade de José. Não é uma confiança ingênua, no sentido de que eu vou parar aqui e vou viver de qualquer forma porque Deus está comigo, Deus vai fazer com que tudo caminhe bem. Não, mas uma confiança que o leva a pensar, se o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, que eu fosse vendido, que eu tivesse tido uma pequena ascensão na casa daquele homem, mas depois tivesse uma queda novamente e venha parar na prisão, o Senhor continua sendo o Senhor da história, continua sendo soberano, e eu vou continuar servindo ao meu Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que Ele tem para mim nesse momento. Vou continuar a servi-lo com o meu melhor. Então, José, mais uma vez, demonstra ter uma fé robusta no poder de Deus e em sua soberania, sabendo que Ele governa até mesmo os caminhos tortuosos de sua história. E por isso, essa confiança garante que a história de José não termine ali naquele contexto, na prisão, mas que ela avance para a glória de Deus e para o bem de muitas pessoas. E assim como foi na casa de Potifar, ao servi-lo, ele é abençoado, os de sua casa. Alguns anos adiante, por meio da vida e do serviço constante, perseverante, fiel, íntegro, confiante no Senhor, na força do seu poder, José tem, algum tempo à frente, a oportunidade de servir de forma extraordinária, de forma que nem ele, nem os da sua família, nem aqueles que intentaram contra a vida dele, nem mesmo seu próprio senhor, Potifar, no início, poderia imaginar, mas conforme o propósito que Deus já tinha estabelecido para a vida dele. Isso me leva a pensar, mais uma vez, que a confiança no Senhor, no poder dele e os locais em que o Senhor tem permitido que a gente alcance, que a gente chegue, fazem parte do plano de Deus para que nós possamos honrá-lo, para que nós possamos glorificar a Deus. E é nesses locais que nós devemos servir a Deus com o nosso melhor. É nesses locais, nesse contexto, por melhor ou pior que seja ele. E a gente sabe que muitos de nós, às vezes, passamos por isso, por situações adversas na nossa vida, por situações adversas no local em que nós servimos. Eu não estou dizendo trabalhando, porque eu creio, tenho uma convicção pessoal de que até mesmo no nosso trabalho, no local de onde vem o nosso sustento, nós servimos também, não somos meros trabalhadores, somos servos do Senhor. Devemos enxergar dessa forma, devemos agir dessa forma. Como é bom quando a gente encontra uma pessoa que tem essa convicção.
A gente tem tido a oportunidade de conhecer muitos profissionais excelentes e que eu tenho certeza de que não servem com o seu melhor, servem com o coração inteiro naquilo que fazem, por qualquer razão. E eu creio que não seja coincidência quando a gente vai reparar, seja a pessoa que a gente for tomar um serviço, um médico, um bombeiro que vai até a nossa casa fazer um serviço, um pedreiro, um professor, muitas vezes a gente tem a surpresa, que não deveria ser uma surpresa tão grande, de que são irmãos em Cristo. São pessoas que servem ao Senhor e por isso servem da forma que fazem. Por isso servem da melhor forma possível, servem com excelência. Mas às vezes a gente também tem o desprazer de encontrar algumas pessoas prestando esse serviço tão ruim ou agindo de forma tão ruim naquilo que fazem, que a vontade que dá é de falar assim, olha, deixa abaixo, não fala para ninguém que você é cristão não, que vai pegar mal, vai queimar o filme. Porque são pessoas que ainda não entenderam, não atinaram para o fato de que naquilo que nós fazemos, nós estamos servindo ao Senhor. No muito, à frente de muitas pessoas, ou no silêncio, nos bastidores, fazendo algo para um grupo menor de pessoas, é ao Senhor que nós estamos fazendo, é a Deus que estamos servindo, o Deus que capacita, que enche do Espírito Santo, que dota de dons, talentos, a pessoa que vai servir à frente de muitas pessoas, que vai ser um líder sobre centenas de pessoas, é o mesmo Deus que capacita, que enche do seu Espírito, que tem um propósito, um plano definido, aqueles que estão servindo, liderando, talvez a sua própria casa. Aqueles que estão fazendo um serviço que não é visto, aqueles que estão fazendo um serviço que, ainda que visto, não é reconhecido por muitas pessoas, isso não importa. É o Senhor que nós estamos servindo. Se fôssemos pensar assim, José não tinha a menor obrigação de servir bem enquanto um escravo. A serva de Naamã, da esposa de Naamã, por exemplo, não tinha a menor obrigação de abençoar aquele homem que tinha ido até a sua terra e tomado com força muitas pessoas, inclusive ela. Mas quando nós entendemos que onde nós estamos, com os benefícios que temos, ou na ausência deles, é ao Senhor que nós servimos, é a Deus que estamos fazendo, e que Ele espera isso de nós, e que Ele nos colocou lá, e que Ele tem um propósito para a gente naquele local, que talvez naquele momento, naquela circunstância, Ele está nos preparando para um novo momento. Se José não tivesse aprendido a ser fiel, íntegro, no pouco, enquanto escravo, não seria enquanto governador do Egito que ele agiria da mesma forma. Uma pessoa que age com corrupção, quando está sobre muitas pessoas na oportunidade de desviar uma quantidade grande de recurso financeiro, tudo mais e tal, não aprendeu a fazer isso quando ela teve acesso àquilo. Já estava no coração dela. Aquilo já estava lá dentro. Mas se ela é fiel no pouco, conforme a palavra diz, ela vai ser fiel no muito também. Por isso nós devemos aproveitar cada oportunidade que nós temos, em primeiro lugar, de servir ao Senhor. Não viver de forma infrutífera. Não viver sentado no banco de uma igreja, vindo de domingo em domingo, para ser servido, para crescer e tudo mais. Para isso também, mas especialmente para servir ao Senhor. Se você ainda não tem a oportunidade de servir ao Senhor na igreja dele, peça ao Senhor orientação. Se você tem talvez constrangimento, alguma coisa, procure alguém de sua confiança, fale com ele. Olha, eu tenho vontade de servir naquela área. Você vai se surpreender. Eu já ouvi de muita gente. Olha, eu não posso tocar, eu não posso cantar, eu não posso liderar um pequeno grupo, eu não posso dar aula no BBD, eu não posso fazer isso ou aquilo, sou introdutor, já tem tanta gente melhor do que eu, tanta gente capacitada. É o Senhor quem nos capacita. E se Ele colocou no seu coração, talvez, faça, dê um passo de fé, ouça a voz do Senhor, coloque à disposição para o serviço. Decida, nesse novo ano, não apenas iniciar, mas ser perseverante, dar continuidade ao serviço que o Senhor tem proposto ao seu coração, nesse lugar aqui,
na nossa igreja, há tanto para ser feito, há tantos ministérios, há tanto serviço, servir um lanche no Semear. Olha que bênção. Eu sou muito contente pela vida das irmãs que cuidam dos nossos filhos, que levam lá o lanche para eles, chegam cedo, preparam tudo. Há muito para ser feito. E nós temos a oportunidade de, nesse novo ano, atender ao chamado do Senhor, confiando nesse Deus que permanece fiel, que permanece tendo planos perfeitos, maravilhosos para os seus filhos, assim como a gente lê na palavra dele que ele tinha para José. Por mais que, às vezes, a gente não queira passar pelas situações mais difíceis que tem de passar, muitas vezes são elas que nos preparam para um novo momento, são elas que nos preparam para novas posições, são elas que nos preparam para servir ao Senhor aqui onde a gente está, nesse momento, e num novo contexto, talvez. Por isso, servir hoje, e servir com fidelidade, servir com o nosso melhor, com excelência, servir com o coração íntegro, frente às propostas que podem ser apresentadas. Servir confiando no Senhor, na força do poder dele, não nas nossas habilidades, não na nossa força, não naquilo que a gente pode conquistar, mas no Senhor Deus, na presença constante dele conosco. São necessários nesse novo momento. Nós continuamos sendo chamados a servir. Se você tem dúvida, se o Senhor quer que você sirva, se o Senhor quer que você se apresente para o serviço dele, aqui ou onde você está, enquanto um gerente, na função que você tem desempenhado, você tem a oportunidade de servir ao Senhor, você tem a oportunidade de viver de forma relevante, refletir a imagem do Senhor, viver o Evangelho de maneira relevante, onde você está inserido, e especialmente na casa do Senhor também, ter o privilégio de servi-lo aqui, ou na sua casa, quem sabe. Eu não posso deixar de puxar um pouquinho para o meu lado com o BBP nas casas, né? Abrindo a porta da sua casa, liderando um pequeno grupo, ou participando dele e sendo testemunha daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, as pessoas presentes nos nossos encontros. Nós continuamos sendo chamados a servir com fidelidade, a viver com integridade e confiar plenamente em Deus, sabendo que não somos nós quem garantimos o sucesso da obra. Os momentos em que tentamos fazer isso vão ser os momentos em que vamos enfrentar muita dificuldade, mas sabendo que o Senhor está conosco, nos sustenta, fortalece, assim como esteve com José. E que nesse ano nós sejamos encontrados fiéis naquele serviço que é visível, que está patente, e também no serviço que a gente presta ao Senhor no oculto, que as pessoas não veem, na oração que nós fazemos pelos nossos irmãos, no cuidado um a um, que ninguém vai ver, que você não vai compartilhar com ninguém por confidência, a pessoa que chegou a você para conversar, nas oportunidades que nós tivermos, nas perdas, que nós possamos continuar fiéis ao Senhor, confiantes de que Deus continua agindo como agiu na vida desse servo, para a glória do nome dele. E que nós possamos servir dessa forma. Hoje, nós temos um novo compromisso com o Senhor, de no ano de 2026 servir mais e melhor por meio das nossas vidas no local em que a gente reside, com o mesmo fervor, com o mesmo amor, com a mesma motivação que nós tínhamos quando pedíamos ao Senhor que nos colocasse num local em que não fôssemos meramente morar, mas que pudéssemos servir a Ele. Nesse ano de 2026, nós temos pedido a Deus: Senhor, nos ajuda a ser ainda mais relevantes, fiéis ao Senhor, que vidas possam conhecer do Senhor no nosso dia a dia, nas conversas que nós temos, nos relacionamentos que nós empreendemos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, que haja intencionalidade, que haja amor, que as pessoas vejam a Cristo por meio do serviço que prestamos a Ele. Esse tem sido o nosso desejo, que seja também o desejo do Senhor para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Amém?